Eu vou mostrar assim bem de pertinho como que é cada molde. Ele vem com essas duas abinhas aqui na lateral para ajudar a retirar o molde da unha depois que sai da cabine. Então isso facilita bastante e além disso ele também vem com essa medição aqui do lado para que tu possa fazer todas as unhas na mesma medida e assim tu não tenha tanto trabalho em lixar e em deixar todas as unhas no mesmo comprimento. Então é só tu medir aqui nessas linhas e aí todas as unhas vão ficando do mesmo tamanho. A gente pode perceber que esse molde ele encaixa super bem nas unhas, tá? Ele encaixa super bem na cutícula por ele ser arredondado. E como eu disse pra vocês, cada molde tem uma numeração, como vocês podem ver. Esse que eu tô na mão é o número 3. E cada um tem um númerozinho ali embaixo para que tu não te perca na hora da aplicação. Além do molde F1, a gente também vai precisar da lixa banana. A minha tá bem velhinha, mas ainda vou continuar utilizando ela enquanto der. Então, eu vou utilizar a minha lixa banana. E também a gente vai precisar, é claro, do poligel. O poligel ele é um gel bem mais consistente, bem mais durinho do que os outros géis tradicionais. Então, ele é até mais difícil de retirar da embalagem. Então, para retirar da embalagem, tu tem que fazer um esforcinho a mais ali, porque ele é bem durinho mesmo e bem difícil de retirar. E além do poligel, a gente vai utilizar o primer gel, lembrando sempre que é recomendado que vocês utilizem o desidratador antes do primer gel, mas como eu não tenho, eu não utilizo, tá? E além do primer gel, a gente vai finalizar com o top coat gel. Eu vou continuar utilizando o meu da Jéssica, que ainda tá cheio, e eu amo muito esse top coat. Então é ele que eu vou utilizar. Nós também vamos precisar de uma espátula para retirar o poligel da embalagem e de um pincel bem fininho para poder assentar o gel no nosso molde. Bom, minhas lindonas, então é esse o material que a gente vai utilizar e vamos começar o passo a passo. Eu cortei a minha unha bem curtinha, confesso que eu deveria ter cortado mais, mas como eu não vou ficar com alongamento, eu deixei ela não tão curta para não me machucar e para não ficar feia depois. Mas se tu for fazer o alongamento, é claro, tem que cortar bem curtinha para ficar com um acabamento bom no final. Eu vou mostrar para vocês o que deu errado por eu ter deixado a unha mais compridinha. O primeiro passo é vir com a lixa banana, retirando toda a oleosidade natural da unha. Lembrando que a gente vai utilizar aqui o lado menos abrasivo da lixa banana e não vai fazer esse movimento com força. Vai ser apenas um movimento de pequenas ranhuras para retirar mesmo o brilho da unha, esse brilho natural, mas sem fazer força, sem machucar a tua unha, não faz a tua unha esquentar. Só vai fazendo ranhuras. Assim no vídeo parece que eu tô fazendo um movimento com peso na mão, mas eu tô fazendo com a mão bem leve mesmo, para não prejudicar minha unha natural, principalmente porque eu não vou ficar com alongamento. Então, eu retiro com a lixa banana toda a oleosidade natural, todo esse brilho natural da unha, para que a gente possa aplicar o primer e para que o nosso alongamento tenha boa fixação. Depois de retirar toda a oleosidade, eu venho com um pincel para tirar todo o farelinho da lixa. E eu venho com uma camadinha do primer gel. Lembrando que se tu tem o desidratador, tu vai passar nessa hora e vai deixar ele secar naturalmente para depois vir com o primer gel, que depende de cabine para secar. Então eu venho com uma camada do primer gel, lembrando que o primer gel é uma camada generosa, sem encostar nas laterais e nem na cutícula da unha. Depois de aplicada a primeira camada, eu levo para a cabine para secagem por 60 segundos. Retirando da cabine, eu sempre faço isso, de vir passar uma segunda camada do primer gel para ter certeza de que o meu alongamento vai fixar bem, que não ficou nenhum pedacinho de unha faltando primer. Então, faz isso para garantir, eu aconselho você sempre passar 2 camadas de primer gel na unha. Isso não vai prejudicar o teu alongamento, muito pelo contrário, vai fazer com que ele fixe melhor na unha. Então, eu venho com mais uma camada generosa, uma segunda camada generosa do primer gel, para ter certeza de que eu vou estar com a minha unha todinha selada para receber o alongamento. E aí, eu levo novamente para a cabine para a secagem por 60 segundos. Saindo da cabine, a gente já vai poder começar a medir os moldes. O ideal é que vocês façam isso antes de passar o primer, mas como eu esqueci aí no vídeo, eu tô fazendo isso depois. Medindo os moldes de todas as unhas, tá? Deixa tudo medidinho e depois confere na hora de aplicar na unha, tá? Então, confere ali o tamanho dos moldes, a numeração, se tá pegando de lateral em lateral e se tá encaixando certinho em cima da unha, tá? Então, confere bem isso.
para que o alongamento fique bem natural e pegue todos os cantinhos. Isso também vai evitar que ele solte da tua unha. Escolhido todos os moldes, todos eles medidinhos e separados, a gente vai escolher também o tamanho da unha e vai vir com o poligel. Lembrando que ele é um pouquinho difícil de retirar da embalagem, a gente vai tirar uma quantidade mais ou menos assim, não muito e nem pouco, para a unha não ficar tão transparente, apesar que eu vou fazer fininho, como eu disse para vocês, porque eu vou retirar esse alongamento. Então, se eu fizer muito grosso, vai prejudicar demais a minha unha, porque eu vou ter que lixar ela demais para retirar o gel. Então, eu vou fazer uma unha fininha. Eu aconselho vocês a pegarem um pouquinho mais da quantidade que eu peguei, para que a unha não fique transparente, tá? Então, eu apliquei na parte de cima do meu molde, vou vir molhando o meu pincel no monômero. Eu esqueci de mostrar para vocês, mas vocês precisam molhar o pincel no monômero ou no prep, para que o gel não grude no pincel, tá? E aí, eu vou assentando o gel na unha, sempre deixando a parte de cima mais fininha e levando o excesso do gel para baixo, para que o comprimento da unha fique mais resistente. E assim também a unha fica mais natural, porque ela vai ficar mais transparente perto da cutícula e mais para baixo ela vai ficar mais rosadinha, mais resistente. Lembrando que o poligel existe de várias cores, tá? Tem transparente e, se eu não me engano, tem branco, tem nude. Esse é nude rosado. Então, tem várias cores aí de gel. Esse meu, ele fica com uma cor bem natural, mas tem que tomar esse cuidado de não fazer tão fino quanto eu fiz, tá? Faz ele ficar bem rosadinho sem ficar transparente. Aqui também é a hora de tu escolher qual tamanho da unha que tu vai querer. Então, tu vai até a linha que tu escolheu e vai fazer essa mesma linha, esse mesmo tamanho para todas as unhas, para facilitar na hora de dar o acabamento final e de deixar do comprimento desejado. Deixa sempre ela um pouquinho maior do que aquele tamanho que tu espera ter, porque assim tu vai poder dar acabamento com a lixa e vai continuar com a unha do tamanho que tu escolheu. Então, eu espalhei todo o gel na unha da forma que eu mostrei pra vocês. Eu deixei ele bem fininho, tá? Mas cuidado pra não deixar tão fino, porque senão vai quebrar como uma unha natural. E ele ficou bem transparente, tá? Como eu disse pra vocês, se tu for ficar com alongamento, faz um pouquinho mais grosso. E aí, é só a gente vir ajustando ele na unha bem certinho, pressionando para baixo e fazendo com que ela fique perfeita, principalmente na parte da cutícula e nas laterais. Pode pressionar bastante para baixo e, se sobrar excesso de gel, tu pode limpar nessa hora. Como eu coloquei pouquinho gel, não sobrou nenhum excesso para os lados, mas geralmente quando tu aperta a unha dessa forma, o excesso do gel ele sai para os lados e para cima da cutícula. Então, nessa hora tu pode vir com um palitinho e algodão e limpar esse excesso de gel. Tu também tem que cuidar para que a parte de baixo do molde fixe bem na unha e não fique com a entrada de ar, que foi o que aconteceu com a minha unha. Depois eu vou mostrar para vocês, porque eu deixei aquele pedacinho de unha ali que me atrapalhou. E também porque o meu gel, ele ficou muito fininho. Aquela entradinha de ar que vocês vão ver que ficou, ela não pode acontecer, tá? Deixo na cabine por 60 segundos e depois eu venho retirando os moldes, fazendo esse movimento com as laterais. Ele solta com muita facilidade. Vocês vão notar que o gel ainda não tá totalmente seco, e aí dá pra fazer uma prévia curvatura, aproveitando que ele ainda tá molinho, e depois eu devolvo pra cabine por mais 60 segundos para ter certeza que esse gel secou bem. Gel que não seca bem, ele solta com muita facilidade da unha. Então, para garantir, coloca mais 60 segundos na cabine. Ainda que tu ache que esse gel está totalmente seco, não custa nada prevenir. Então, eu sempre coloco mais 60 segundos para secagem total do poligel. Depois, sim, a gente vai ver que ele fica bem durinho e bem sequinho. Depois disso, é só fazer o lixamento com a lixa banana, o lado mais abrasivo, porque esse gel, depois de seco, vocês vão ver que ele fica super duro e resistente. Ele até machuca um pouco, parece que a tua unha natural fica perfeito. E aí, eu só venho fazendo o lixamento com a lixa banana nas laterais, nas duas laterais, cuidando para não afunilar demais, e também na parte da frente da unha. Como vocês vão ver, a unha já vai ficar com uma curvatura perfeita, porque esse molde, ele é muito natural. E aí, se ficar algum excesso de poligel, o que é bem difícil de acontecer se vocês fizerem essa limpeza, vocês podem vir aí
com a lixa elétrica para retirar esse excesso da cutícula. A minha não tinha quase nada ali, mas eu fiz para mostrar para vocês que pode fazer sem problema nenhum esse lixamento para deixar um acabamento bem natural ao redor da cutícula. E aí depois é só a gente vir finalizando com o top coat. Vocês estão percebendo aí a entrada de ar que ficou na parte de baixo da minha unha? Isso foi porque eu deixei ela levantada na parte de baixo e também porque aquele pedacinho de unha que eu deixei me atrapalhou na hora de fixar o molde na unha. Então, corta tua unha bem curtinha para não acontecer isso. Depois eu venho com o top coat da Jéssica, aplico uma camada fininha na minha unha, cuidando para não encostar nas cutículas e nem nas laterais, para que não fique com acabamento grosso, tanto nas laterais quanto na frente da unha também, para que esse gel fique bem selado. Depois de passar o top coat, eu levo para a cabine por 60 segundos para secagem total do top coat e tá pronta a nossa unha de poligel. Esse alongamento é um alongamento muito fácil de fazer. Sinceramente, é o mais fácil que eu já conheci até hoje e ele dura muito nas unhas. Eu gostei tanto desse alongamento que eu acabei fazendo em todas as unhas para ficar uns dias aí com esse alongamento na unha, porque ele fica muito natural. E eu vou mostrar para vocês aí o resultado final do alongamento de poligel.